Bom, abençoados, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aqui presencialmente no auditório Gilda Nunes, na Casa do Administrador, e a vocês que estão assistindo pelos nossos canais de interatividade de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Esse programa está sendo televisionado pelos nossos canais da TV Web, CRA Web TV, está sendo transmitido em tempo real. E depois o conteúdo vai ficar disponível no YouTube, e tempestivamente colocarei disponível lá no nosso canal também no YouTube, tá bom? De qualquer forma, agradeço aqui a presença dos administradores aqui presentes na noite de hoje e vamos tratar de um assunto que é um enigma da humanidade, por dizer assim. O comprador não era só um tirador de pedidos? Muitas organizações olham para esta questão e elas se indagam. Não, mas vem cá, um sujeito lá que trabalha em compras, não é isso? Não é só uma pessoa que tira pedidos? Não. Essa ideia ela vem mudando. Ela passa a ser percebida hoje como um fator de sucesso. As organizações hoje começam a perceber na figura do comprador, da área de compras, e com tudo aquilo que ela representa, a possibilidade dela ter um diferencial num ambiente cada vez mais globalizado, cada vez mais complexo, dinâmico e, naturalmente, competitivo. Aproveito para pedir a vocês que façam inscrições, me adicionem lá no Facebook, também no LinkedIn e também no canal do YouTube, onde nós temos lá diversos conteúdos relacionados não só com logística, como mobilidade urbana e logística sustentável. Gostaria de registrar também a presença do professor Hélio Meirim, coordenador da Comissão Especial de Logística aqui do CRA, da qual também faço parte, que veio hoje, prestigiar o nosso evento. Obrigado, professor, pela sua presença e obrigado a todos vocês que responderam positivamente ao chamado e que estão aqui hoje. Muito obrigado pela vossa presença. E começando os trabalhos. E aí? Para vocês, o que é logística? Como comissão de logística, a gente tem que, obviamente, puxar toda a brasa para a nossa sardinha. E aí? O que é logística? Um de cada vez. Não é isso? Isso, transporte, sim. Que mais? Armazenagem, processamento de pedidos, é isso? Embalagem protetora, distribuição. Olha quantas coisas a logística compreende. Mas a logística também compreende algo que acaba ficando assim um pouquinho esquecido ali no cantinho, que é a aquisição. Não é isso? Para você ter coisas para serem transportadas, para serem distribuídas, para que as empresas tenham insumos para poderem executar os seus processos produtivos, você tem lá um processo produtivo, tem as entradas, os inputs, processo produtivo tem as saídas, os outputs. Para você ter tanto inputs quanto depois fazer alguma coisa com os outputs, você precisa ter um processo de aquisição, você precisa ter compras. Então, dentro desse contexto, a gente vai navegar um pouquinho pela logística e vai também falar um pouquinho da nossa área de suprimentos. Então, trazendo uma reflexão sobre logística, a gente tem em Balu que ela trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto da aquisição da matéria-prima até o consumo final. E imaginem a quantidade de processamentos que esses materiais sofrem ao longo desse caminho, a quantidade de movimentações, a quantidade de cálculos que são necessários para que você possa finalmente, enquanto consumidor final, ter acesso àquele produto, do jeito que você imaginava, não é isso? Nas condições que você queria, na qualidade que você está disposto a pagar. Além disso, conta ainda com os fluxos de informação. Informações estas que são cada vez mais importantes. São informações que são geradas sobre preferências de consumo, os momentos ideais de refornecimento, de ressuprimento, de entrega, de processamento desse pedido, adequados, com níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável, ou seja, a um custo que seja permitido que esses clientes possam utilizar, usufruir desses produtos ou serviços. Em resumo, na logística cuidamos de ter, disponibilizar o produto certo, no local certo, no tempo
em que aquele produto está sendo necessário, com uma qualidade desejada e ao menor custo possível. Começa a fazer sentido a importância estratégica de compras. Porque se você compra numa quantidade muito maior, pode ser que aquele produto sobre. Se você compra numa quantidade muito menor, pode ser que aquele produto falte. Se você não tiver o produto condizente com as especificações que você tinha, muito provavelmente aquele produto não vai atender a qualidade final que era esperada. Portanto, ter isso tudo em mente e o mais importante, ao menor custo possível. Eis o motivo da logística existir. Além disso, ela sendo um fator crítico de sucesso, nenhum detalhe pode e nenhum detalhe deve ser descuidado. Até porque, constantemente, nós buscamos o quê? Melhorar os processos. Então, hoje, quando se fala em inovação, nós não podemos apenas pensar que a inovação é criar algo novo, completamente novo, reformular algo que existia antes com uma outra... Não, não é isso. Não é, inovação não é bota tudo abaixo e começa do zero. Não. Inovação, na verdade, é você continuamente, de forma gradativa, buscar fazer melhor, buscar fazer de uma forma mais eficiente, buscar atender o seu cliente de uma forma mais acessível, de uma forma mais justa, considerando disponibilidade de local, considerando condições de preço, como nós vimos anteriormente. E dentro da logística, tem alguma área que cuida especificamente da aquisição de materiais? Sim, não é isso? Então, existe uma área que ela vai se dedicar a isso. E ela vai se dedicar de que forma? Fazendo comparações, tendo os seus indicadores de desempenho. Até porque quem faz, mede. E quem mede, garante. Então, se eu tenho um processo, esse processo almeja ter um resultado, e esse resultado está sendo atingido, bacana, eu posso buscar fazer uma melhoria e conseguir melhorar ainda mais aquele processo. Agora, e se ele está longe daquilo que eu esperava? Você tem condições, a partir da medição constante, da leitura de indicadores de desempenho, atuar de forma pontual, buscando corrigir as inconsistências. Então, sim, nós temos uma área que cuida disso. E dentro da nossa, dentro dos processos logísticos, objetivando trazer nível de serviço ao cliente final, você tem diversas áreas, como, por exemplo, processamento de pedidos, transporte e gerenciamento de estoques, que se caracterizam por ser as atividades primárias da logística. E como atividades secundárias, temos a manutenção de informações, a armazenagem, manuseio de materiais, embalagem protetora, programação do produto e a aquisição do produto, que é exatamente aonde se encaixa a nossa área de compras. Então, a área de compras, ela pertence a uma área da administração que ela cuida objetivamente da administração de material. Porque antes de você ter um pedido de compras colocado, você teve um caminho que você teve que percorrer. Você teve que realizar uma série de etapas que precedem a aquisição para que aquela aquisição fosse, de fato, algo eficiente. Não adianta eu pensar em adquirir uma tinta que dê uma cobertura, por exemplo, numa superfície, numa parede, se eu não fizer uma especificação adequada. Se eu não cuidar para que eu tenha um cadastro de materiais que me indique que tipo de tinta eu espero. Vai ser uma tinta PVA, vai ser uma tinta látex, é uma tinta lavável, é uma tinta para ambiente interno, é uma tinta para ambiente externo. Não é só tinta de parede. Então, muitas das vezes, quando as empresas se deparam com situações, poxa, mas esse produto é muito ruim. Será que a culpa é do comprador? Será que essa culpa não passa também por uma releitura, uma manutenção no cadastro de materiais? Será que, de repente, a forma como aquele material está especificado, ela não está especificada de uma forma equivocada?
Então a administração de materiais cuida dessas atividades para quê? Para que você possa ter um suprimento sendo realizado de uma forma mais eficiente. E aí dentro da administração de materiais nós temos 3 áreas importantes: planejamento, a área de compras e a área de armazenamento. Como planejamento, nós temos uma área que vai dizer o que será comprado, quando e quanto, a quantidade que será adquirida para fins de organização, né? Numa dimensão tempo e espaço, quais materiais serão adquiridos, quais materiais serão efetivamente colocados dentro da organização. A área de compras é o segmento que indica onde e como comprar. E, finalmente, a área de armazenamento é o segmento da administração de material que cuidará da movimentação e estocagem dos materiais. Portanto, uma área faz o planejamento, e pode ser um planejamento de médio e longo prazo. A área de compras fará a crítica a esse planejamento, validando as condições, validando as quantidades, fazendo um complemento, uma análise complementar naquilo que foi solicitado, verificando o histórico de consumo, verificando se efetivamente as quantidades que estão sendo planejadas são as quantidades que são realmente necessárias para que não haja nem falta, nem excesso de materiais. E, finalmente, a área de armazenamento cuidará de quê? Fazer o recebimento do material e colocar este material disponível para que ele possa ser depois solicitado. O desejável é que dentro de uma organização estas 3 áreas sejam independentes, até para que você tenha uma autonomia entre as áreas, né, e você evite problemas futuros com eventuais desvios de materiais. Bom, fazer uma análise agora da função compras de acordo com o modelo das 5 forças de Porter, que é uma outra possibilidade que nós temos também de compreender compras dentro de uma dimensão um pouco mais ampla. Vejamos, do ponto de vista estratégico, a área de compras ela lida com poder de barganha junto ao fornecedor. E isso tem um nome, é a negociação. Então, ao bom comprador, ele terá condições de fazer o quê? Barganhar junto aos fornecedores melhores condições, melhores prazos, melhores preços, uma qualidade superior, um nível de serviço mais elevado, pagando-se, obviamente, bem menos. E os objetivos dessa área de compras? O que essa área pretende dentro de uma organização? Primeiro, comprar coisas, materiais, serviços com uma qualidade requerida. Quem é que determina essa qualidade daquilo que vai ser comprado? O requisitante, não é isso? Quem vai usar o material. É o comprador que define a qualidade? Não. Daí a importância de você ter um bom cadastro, você ter uma boa especificação. Porque, na verdade, essa qualidade requerida, ela é cedida, ela é indicada, ela é sinalizada justamente pela figura do requisitante. Outro detalhe importante que deve ser perseguido pela área de compras é colocar os materiais à disposição do usuário na quantidade solicitada. Se o usuário solicita 10, ele precisa receber 10. Se ele solicita 30, ele precisa de 30. Eventualmente, ele pode dar o quê? Uma programação de entregas. Ele não precisa de tudo de uma vez. Estratégia muito adotada quando você tem datas de validade muito curtas ou quando você não quer formar estoque. Então, dessa forma, você vai procurar disponibilizar aquilo que foi solicitado na quantidade indicada na requisição. Além disso, procurar dentro de uma negociação justa e honrada os melhores preços para a empresa, né? A empresa a qual ele veste a camisa. É óbvio que dentro dessa negociação justa e honrada, nós temos as questões de compliance. Nós temos a necessidade de emprestar ao processo de aquisição critérios de transparência, condições iguais de participação dos interessados, né? A divulgação daquilo ali,
à luz, como por exemplo temos na Lei 8666 de 1993, que é a Lei das Licitações, que prevê o quê? A obrigatoriedade da divulgação, da ampla participação dos fornecedores. As empresas privadas precisam seguir a Lei 8666? Não, mas elas podem utilizar subsídios que essa lei nos dá e tornar o quê? Um processo justo e honrado. Empresas que carecem, que atravessam dificuldades de fornecimento, seja por falta de fornecedores interessados no suprimento, seja por condições de preço que às vezes saem da média, né, de mercado, podem estar atravessando um momento que elas precisem o quê? Abrir um pouquinho mais o compasso. Vai buscar fornecedores em outros municípios, buscar fornecedores em outros estados, e aí com isso você amplia as condições de participação. E finalmente coordenar para que os materiais estejam à disposição do usuário no prazo, né, no momento correto. E aí me ocorre que recentemente nós tivemos um evento olímpico em nossa cidade. Imaginem se em algum momento o processo de aquisição, né, a entrega das medalhas não tivesse ocorrido no prazo acordado. O pessoal no momento lá da entrega lá da premiação, não, segura aqui um vale medalha. Não tem. Então, já que você não tem essa possibilidade, né, qualidade requerida, quantidade solicitada, melhores preços e condições e, obviamente, cumprindo o prazo que foi estipulado. Nem antes de mais, nem depois, na hora, no momento que ele foi solicitado. Dentro das atividades de compras, existe uma que chama muita atenção e que ela deve demandar muito cuidado por parte do setor, que é a questão do cadastro de fornecedores. Geralmente é uma atividade que dá-se pouca atenção, mas que ela necessita de ter um certo cuidado. Trata-se de um conjunto de informações referente a cada empresa fornecedora, seja ela industrial, comercial, pessoa física ou pessoa jurídica. Nesse cadastro de fornecedores, você tem condições de fazer uma qualificação desse fornecedor. E atualmente, com o advento da informática, você consegue vincular indicadores de desempenho a esse fornecimento, ao ato desse fornecedor entregar o seu produto. Por exemplo, se o fornecedor atrasa, ele vai receber uma nota diferente daquela que ele receberia se ele tivesse entregue no prazo. Se você colocou neste fornecedor um pedido com 10 linhas, né, 10 itens diferentes, 10 SKUs, e esse fornecedor te entregou 8, ou seja, ele te atendeu 80% dos itens que você solicitou, a nota dele vai ser diferente daquela que ele teria se tivesse entregue todos os itens. Se este fornecedor praticar um preço diferente daquele que foi negociado no pedido, daquele que foi resultante de um processo de aquisição, a nota dele também será diferente. Então, a partir daí, esse fornecedor passa a ter o quê? Uma qualificação, ele vai ter uma posição no ranking, né? Você consegue ranquear. E com isso você começa a atrair e aproximar das tuas remessas de envio de solicitação de cotação aqueles que têm melhor nota. E você lentamente vai afastando aqueles que têm uma qualificação pior. De uma certa forma, você começa a melhorar o quê? O tipo de fornecedor que te atende. Além disso, esse cadastro de fornecedores pode reunir informações técnicas, pode reunir informações sobre a capacidade produtiva, capacidade de atendimento, localização deste fornecedor, enfim, uma série de coisas que você, não tendo acesso a essa informação, dificilmente você conseguiria fazer uma escolha adequada dos seus produtos. E por falar nisso, o que influencia a escolha de um fornecedor? Quais são os fatores que eles devem ser objeto de atenção na hora de escolher um fornecedor? Qualidade, preço, prazo. O que mais? Condições de pagamento, pós-venda.
né? Assistência técnica. Saiu uma notícia agora, tem 2 semanas, que deixou muita gente de cabelo em pé, principalmente os proprietários daquela marca. Saiu uma notícia no WhatsApp, que logo em seguida foi desmentida pela própria empresa, através da revista Quatro Rodas, dizendo que uma determinada montadora estava encerrando as suas atividades no país. E aí você tem um carro da marca. E aí rapidamente a empresa correu para desmentir. Não, não é isso. A gente vendeu, né, inativou a Joint Venture, mas continua sendo produzido pelo grupo que é parceiro nosso. Continua sendo produzido sob licença. Então hoje pós-venda é algo muito importante. Até porque você compra coisas, compra serviços, produtos, equipamentos e você quer mantê-los funcionando, né? Você quer ter alguém do outro lado que atenda a tua ligação e que responda, né, que resolva teus problemas. Então hoje você seleciona fornecedores seguindo, por exemplo, uma habilidade técnica, uma capacidade de produção, uma confiabilidade e o serviço de pós-venda. Ele hoje passa a ser um critério para escolher bons fornecedores. Foi-se o tempo em que você simplesmente comprava um equipamento olhando o preço. Beleza, um equipamento maravilhoso, importado de última geração. Tá, e quando quebra? E quando aquele equipamento apresentar um defeito? Porque hoje a modernidade trouxe tudo, né, computadorizado. E quando queimar a placa? O que eu faço com o equipamento? Eu vou encostar do lado? Vou arrumar alguém que faça ali uma gambiarra, um bacalhau? Não existe isso. Não existe espaço para adaptações em equipamentos novos. Então hoje passa a ser um fator, na hora de fazer a escolha da aquisição, vem cá, tem peças de reposição? Será que nós teremos pessoal de apoio? Não, tem uma assistência técnica que fica em São Paulo. Ok, é um equipamento que eu tenho um backup. E se for um elevador? Com gente lá dentro. Então, assim, passa a ser algo para se pensar. Além disso, será que esse sujeito, essa empresa, ela tem condições de produzir e fornecer o que você precisa? Será que aquela empresa ela terá condições, ela tem habilidade técnica, ela tem um quadro técnico capaz de atender a tua demanda? Porque senão você vai comprar um problema. Imagine um serviço em que você tenha que supervisionar o elementar. Não, peraí. Não existe isso. Como é que você vai fazer o diligenciamento de um contrato? Você vai fazer a administração de um contrato de uma empresa que carece de um corpo técnico? Será que essa empresa ela possui algum programa de desenvolvimento e melhoria? Será que ela aprende com os erros passados e evita que esses erros se repitam no futuro? Será que essa empresa ela faz um acompanhamento? Será que essa empresa, esse fornecedor, terá condições de te ajudar a melhorar o que você faz, melhorar o serviço que você presta? Ela terá capacidade de produção? Será que quando ela começar a produzir numa quantidade maior, ela vai garantir a mesma qualidade quando ela produz um lote pequeno? Será que ela terá condições de garantir a quantidade? Porque ela tem uma limitação de produção. Todos têm uma limitação, todas as empresas têm uma limitação. E em algum momento ela faz escolhas. Ela terceiriza, ela amplia turnos de produção, ela vai dar o jeito dela para poder te atender. Será que ela tem um sistema de qualidade com pessoal qualificado? Maravilha! E a reputação dessa empresa? Como é que está a pontuação dessa empresa no teu cadastro de fornecedores? Como é que é a solidez financeira dessa empresa? Será que essa empresa ela está em regime de recuperação judicial? Será que esta empresa ela está atravessando dificuldades financeiras? Será que essa empresa ela não está com muitos empréstimos a vencer e talvez isso comprometa o fornecimento? Então, eis aqui alguns aspectos que com certeza devem ser levados em consideração. E além disso, aonde que essa empresa está localizada? Se você precisar de uma quantidade extra em função do desempenho, em função de uma variação no consumo, será que ele terá condições de te entregar um lote extra num tempo curto?
Será que ele vai disponibilizar, né, a possibilidade de você ir buscar no depósito dele? Outras possibilidades dentro de relações ganha-ganha, possibilidade de gerar um negócio recíproco, possibilidade dessa empresa reservar o estoque para você, muitas empresas hoje buscam essa possibilidade, e o mais importante, preço. Percebam que antes a área de compras era focada quase que exclusivamente nisso daqui, e hoje nós temos uma gama maior de possibilidades. Hoje nós temos uma cesta maior de aspectos, porque são justamente esses fatores que vão tornar o teu produto, vão tornar o seu serviço um diferencial perante o teu consumidor. Outros fatores críticos na relação. Será que esse fornecedor tem um sistema de administração estável? Ou será que é aquela empresa que anda aí aos trancos e barrancos? Será que é uma empresa que tem, né, tradição? Será que é uma empresa que não está envolvida em escândalos? Não é isso? Porque isso também, de alguma forma, pode afastar alguns potenciais consumidores. Será que não há risco de violação de segredos da empresa? Porque imagina, você contrata alguém para trabalhar in-house, in company, dentro da sua empresa. E ele tem acesso a computadores, ele tem acesso a planilhas, tem acesso a documentos. Será que essa empresa ela vai guardar, né, sigilo daquilo que torna a tua empresa um diferencial? Às vezes a gente percebe aí alguns vazamentos de informações sigilosas que elas ocorrem por quê? Porque, na verdade, aqueles segredos estavam acessíveis. O fornecedor tem um sistema de qualidade eficiente, não precisa nem ter uma certificação completa, não. Basta ele ter o que? A cultura da qualidade, que às vezes é mais eficiente do que ter uma certificação. Será que esse fornecedor compartilha da tua visão? Será que ele acredita que a partir do que você faz com qualidade, o resultado final é satisfazer ao cliente? Ou seja, ele comunga daquilo que você pratica? Então, são outros fatores que você deve sim levar em consideração nessa negociação. Entre as atividades de compras, após a seleção do fabricante e o fornecedor, considerando a proposta, né, que se apresente mais vantajosa ou a melhor das opções disponíveis, nós temos a tal da contratação. E esse contrato, dentro do aspecto de compras, eu preciso me preocupar com ele? Sim, porque ele terá as regras que serão utilizadas para quê? Para que você depois tenha um acompanhamento, para que você possa fazer no mercado uma atração de empresas interessadas em fornecer o produto ou serviço. Geralmente, quando você faz uma solicitação de cotação e esse objeto de cotação envolve um contrato, você manda junto da solicitação de cotação a minuta desse contrato. Contrato de serviços, um contrato de fornecimento, um contrato guarda-chuva de fornecimento de materiais. E aí você terá a oportunidade de quê? Atrair empresas que concordam com aquele contrato, que concordam com as condições que estão ali e que até eventualmente te ajudarão a aperfeiçoar aquele modelo. Porque nem sempre o comprador detém o conhecimento vasto e amplo de todas as áreas. Muitas das vezes, cabe ao próprio mercado sinalizar que algumas cláusulas ali apresentam algum problema. Olha, o mercado não faz o fornecimento desta forma, faz desta. É isso. O comprador valida. O comprador vai a campo validar, realmente. Existe um entendimento quanto à unidade de medida de fornecimento, existe um entendimento quanto às medições que são realizadas, e aí esse contrato é ajustado. Esse contrato, para se tornar, de fato, né, um instrumento que te ajude depois a cuidar de uma aquisição, de uma contratação vantajosa, deverá ser submetido ao setor jurídico da organização, para que sejam afastadas as possibilidades de algum vício de construção, da falta de alguma cláusula ou de alguma inclusão de cláusula desnecessária.
Tá? Então, a partir daqui, você tem condições, né, de ter estabelecidas as regras do jogo. Tá? É uma fase também bastante importante da atividade de compras. E, finalmente, nós temos o diligenciamento ou a gerência do contrato. Escolheu-se a proposta mais adequada, mais vantajosa, né? Teve a assinatura do contrato, iniciou-se o fornecimento ou a prestação do serviço. Terminou aí? Não. Você tem uma fase posterior que é o diligenciamento, que você vai acompanhar a execução daquele contrato. Vai verificar se aquele contrato está realmente seguindo aqueles parâmetros que foram estabelecidos. Se aquele contrato cabe medições, se as medições estão sendo feitas. Se naquele contrato cabem apontamentos de horas trabalhadas, se as horas trabalhadas efetivamente estão sendo cobradas e se efetivamente estão sendo pagas. Não é isso? Se ainda existe saldo de material, se aquele saldo de material será utilizado agora, será utilizado a posteriori. Então, o diligenciamento é outra fase igualmente importante dentro desse ciclo de aquisição. Uma outra atividade interessante é a atividade de transporte, que deve ser decidida no ato da negociação, cabendo a sua responsabilidade ou ao comprador, né, aquele que está adquirindo o material, ou ao fornecedor. Havendo interesse, havendo a possibilidade, né, opta-se sempre por aquela mais vantajosa para a organização. Essa atividade cuida das providências necessárias à remessa do material, né, desde a origem até o destino. Vem indicado na ordem de compra e consta na nota fiscal. No ato do recebimento, deverá o responsável pelo recebimento do material verificar se o frete devido está sendo cobrado, ou do destinatário ou do emitente. Nas ordens de compra devem constar o tipo, né, o modal de transporte, se aéreo, rodoviário, ferroviário, bem como a condição de entrega, se por conta, né, do destinatário ou do emitente. Compras no contexto logístico. Então, o gerenciamento de uma cadeia de suprimentos, e hoje fala-se muito em cadeia de suprimentos, que são arranjos organizacionais que permitem às organizações trabalharem, né, de forma sincronizada, objetivando atingir o cliente final. Então, essas compras dentro do contexto logístico buscam reduzir custos com produtos sucedâneos ou substitutos, né, possibilidade de você ter um ganho de escala, aumentar a qualidade de produtos e processos, reduzir os tempos dos ciclos da cadeia de suprimentos, melhorar o relacionamento com clientes e fornecedores, que é uma relação que nem sempre é tranquila, né? Percebemos em muitas organizações verdadeiras relações de amor e ódio com fornecedores. Mas por que essas relações de amor e ódio acontecem? O que faltou? O que ficou pelo caminho? Será que não ficou pelo caminho uma especificação mais adequada? Será que não ficou pelo caminho um contrato melhor redigido, melhor amarrado? Não, mas você disse. Disse quando? Né? Então, se você não tem a coisa muito bem definida, você abre espaço para interpretações. E a partir dessas interpretações, você pode ter, com certeza, muitos problemas decorrentes. Então, por tudo isso, nosso comprador deixou de ser um tirador de pedidos. Ele passou a ter uma preocupação que vai além. Ele passou a ser parte integrante do processo, porque ele, nesse momento, ele passa a ser um pesquisador. Ele consegue fazer uma crítica àquela requisição. Ele consegue verificar se naquela requisição a quantidade que está sendo solicitada está acima. E aí ele pergunta ao requisitante: olha, pelo teu histórico de consumo, você está com uma requisição que é 30%, 40%, 80% acima do teu consumo médio. É isso. Porque o requisitante também erra. Então ele seria a última linha de defesa antes daquela aquisição equivocada se tornar realidade. Além disso, como pesquisador, ele tem um papel fundamental de buscar o quê? Outras fontes de fornecimento. Ele pode e deve buscar outros fornecedores em outros locais. Ele pode e deve
apresentar alternativas de produtos que possam ser incluídos na cesta de fornecimento. Passa a trabalhar também como consultor para algumas áreas, né? E lembro de um caso que eu tive a oportunidade de vivenciar. Trabalhei numa empresa como comprador, como analista de suprimentos, e na ocasião a área de segurança apresentava um problema que era crônico nas lojas. Era uma loja, né, uma rede varejista, uma grande rede varejista aqui na nossa cidade, e eles tinham o seguinte problema, né? Colocavam os computadores em exposição, os laptops, e as pessoas iam, né, com uma chave, com alguma coisa, e arrancavam as teclas dos notebooks, e com isso você causava uma avaria. E eles mudavam a posição das teclas, porque ali você destaca a tecla, depois você bota e aperta, ela trava de novo. Trocavam as teclas de posição, formatavam os computadores. E aí, naquela ocasião, tivemos a oportunidade, em parceria com a área de segurança da organização, de desenvolver um dispositivo acrílico que permitia apenas a pessoa usar o espaço para passar ali o dedinho, né? Como se fosse o mouse do notebook. Ou seja, ela não tinha mais acesso às teclas. Ela não tinha mais a possibilidade de digitar um comando de DOS, por exemplo, formate C2 pontos, e você formatava todo o computador. Esse dispositivo ficava fixo na gôndola e ele servia inclusive como antifurto. Acredito que vocês já tenham tido a oportunidade de verificar em várias lojas, porque esse modelo depois foi repassado para outros fornecedores que viram aquilo ali e acharam bacana. Aquilo surgiu aonde? Dentro de uma área de compras. Então, ao comprador, como ele tem acesso aos fornecedores, como ele tem a possibilidade de desenvolver soluções, por que não ele trabalhar como consultor? E também como analista de valor, vendo as relações de custo-benefício, apresentando alternativas que possibilitem aos requisitantes que utilizam determinados produtos de forma continuada terem alternativas. Por que eu vou ficar comprando pilhas descartáveis para um equipamento que eu uso de forma recorrente? Utilize baterias recarregáveis. Por que eu vou ficar utilizando canetas para quadro branco descartáveis, se eu tenho como recarregá-las? Então são alternativas também possíveis para serem executadas pelos compradores, que, como falei a vocês, deixou de ser um tirador de pedidos. Ele é parte integrante da solução das organizações. Desempenho operacional, possibilidade de aumentar a produtividade, facilidade de operação, redução de custos de manutenção, através de contratos, né, de manutenção com reposição de peças, e ele procura agregar serviços que levem ao aumento da lucratividade. Tá? Dentro disso aqui você tem os chamados trade-offs, né? Você não pode tomar uma decisão simples, não é uma decisão fria baseada em apenas um custo. Você tem que analisar o custo total da operação. Tá? Então os trade-offs estão presentes também dentro da área de compras. E aí a importância estratégica de compras dentro da empresa, ela passa a ombrear com marketing, estoque, produção e transporte. Ela deixa uma posição de retaguarda e passa a assumir uma posição tão importante quanto você divulgar os seus produtos, quanto você viabilizar uma entrega no tempo adequado, quanto você ter uma produção enxuta, você ter uma produção eficiente, bem como ter um estoque balanceado e adequado às suas necessidades. E aí, a gente precisa se preocupar com a área de compras, depois de tudo isso que a gente falou? Sim? O que vocês acham? Sim? Sim, importante. E os controles de compras? Também. Eu posso estabelecer indicadores de desempenho para a área de compras? E que indicadores seriam esses? O descolamento entre o preço, que foi o preço estimado na requisição, e o preço efetivado da compra, não é isso? Você tem ali uma possibilidade de fazer uma medição da eficiência da negociação. Você tem a possibilidade de aferir a quantidade de fornecedores disponíveis para um determinado item, para um determinado serviço. Você tem como aferir
a quantidade de novos fornecedores que foram apresentados na sua organização. Você tem como aferir a quantidade de entregas que foram realizadas de forma completa dentro do prazo. Então, dentro da área de compras, temos muitos indicadores que podem ser colocados. E temos riscos nessa área? Infelizmente temos. Porque dentro da área de compras transita muita riqueza, mas também temos muitas oportunidades. Dias estima que aproximadamente 10% de êxito na área de compras, de economia, pode gerar uma economia total de até 30%. Então isso traz uma vantagem muito grande para as organizações. Tá? E isso explica e justifica porque, por exemplo, hoje compras sai de uma posição de mera tiradora de pedidos e passa a atuar com uma forma mais estratégica nas organizações. E aqui, algumas soluções que foram aplicadas em uma empresa que é de amplo conhecimento nosso, que foi repensar o fornecimento. Ainda dentro daquela linha de apresentar alternativas para o fornecimento de produtos, essa empresa aqui ela tinha algumas dificuldades, como por exemplo, ela tinha um gasto excessivo com a aquisição de EPIs, equipamentos de proteção individual, para aulas dos cursos de solda. Então os equipamentos disponíveis no mercado de proteção, esse aqui para os instrutores e esses aqui para os alunos, eram equipamentos que eram desconfortáveis, eram equipamentos que limitavam a mobilidade das pessoas para realizar operações, por exemplo, em espaços confinados e soldas acima da cabeça, os anteriormente fornecidos pela cadeia de suprimentos não atendiam. E aí coube à área de compras desenvolver alternativas que possibilitassem você ter equipamentos de proteção individual que desse uma mobilidade e, além disso, uma proteção completa para o usuário. Além do desenvolvimento dos produtos, obteve-se também o CA de todos eles. Então eram produtos que eram inclusive homologados para utilização e depois acabaram virando itens de consumo, de fornecimento por parte desses fornecedores. Uma outra situação também que ocorreu nesta organização, e essa foi muito interessante, havia o fornecimento de uniformes. Então, camisetas dos tamanhos P, M, G e GG. Aí, com esse porte físico atlético que eu tenho, peguei uma camisa G e fui experimentar. Parecia uma roupa de surfista. Parecia uma camisa de neoprene. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí fomos até o fornecedor e perguntamos a ele, vem cá, essa tua camisa G tá mais para P. E ele falou, não, mas é o meu G. Não, mas não tem que ser o seu G, tem que ser o meu. Não é isso? Mas aí ele falou o seguinte, mas você não definiu qual é o seu. Gostei disso. Esse cara é bom. E ele estimulou que a área buscasse o quê? Isso deve ter uma norma. E aí na norma buscou-se o quê? Uma tabela de largura do tórax, comprimento da frente, largura da gola, largura das bainhas, para que você tivesse uma padronização do material. E aí as pessoas passaram a escolher o seu uniforme, e isso foi utilizado para camisetas de malha e para jalecos também. Passaram a escolher o seu uniforme não com aquele sentimento, não, pede o GG, e aí depois a gente manda na costureira para apertar. E aí as pessoas passaram a escolher o seu uniforme com base nas suas medidas. E isso daqui passou a ser objeto de validação no momento do recebimento. Além disso, aproveitando o mesmo trabalho, além da definição dos tamanhos, coube à área de compras definir o quê? Inclusive os processos produtivos. Como é que esse uniforme vai ser costurado? Quantas costuras vai ter? E elas vão ser feitas com que tipo de máquina? O que isso possibilitou? Possibilitou uma mudança de paradigma. Antes eram camisetas que você não sabia sequer quem era o fornecedor e agora passava a constar, inclusive na etiqueta
daquela camiseta, o CNPJ, condições de manutenção, né, de lavagem, não colocar para secar pendurado, aquelas coisas que normalmente vêm escritas no uniforme. E isso foi trazido o quê? Justamente por uma área de compras. Não bastasse isso, no ano onde foi feito o levantamento, cumulativamente, a questão do casaco de couro, do avental tipo barbeiro, inclusão de caneta recarregável dentro da cadeia de suprimentos e inclusão de pilhas recarregáveis, que além da pegada ecológica, possibilitam que o usuário tenha uma reutilização e um reuso, no primeiro ano, uma economia de R$ 144 mil e, ao longo de 5 anos, R$ 847 mil. Esse primeiro ano teve um impacto maior por conta da aquisição de carregadores, né, da aquisição, né, de um lote maior de pilhas, né, recarregáveis que seriam utilizadas pelas áreas, e depois, futuramente, uma economia global de 847 mil. Tá? Então, só para ilustrar, né, com alguns dados bastante expressivos, coisas que podem fazer com que o comprador deixe de ser um mero tirador de pedidos. O comprador pode e deve sim repensar o fornecimento. Ele pode e deve sim mudar a sua postura. E ele pode sim responder sim. Ele ajuda no desenvolvimento da empresa. Compartilhar com vocês que dia 19 de setembro é o dia do comprador. Né? Os compradores aqui presentes, compradores de ontem, atuais compradores e futuros compradores, né? Dia do comprador é dia 19 de setembro. E queria aproveitar esse momento agora para abrir para perguntas. Né? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, de preferência que eu saiba responder, obviamente. Diga. O senhor colocou produtos sucedâneos ou substitutos. Produtos sucedâneos é a mesma coisa de produto substituto ou são diferentes? Na verdade, são produtos que você vai ter as mesmas funcionalidades, vai ter as mesmas características, mas que você pode ter uma outra forma de apresentação. Um exemplo daquele avental, porque não tinha ali a foto do avental anterior, né? Que você, para realizar esse tipo de operação, você simplesmente não conseguia, ele parava no meio do caminho. E você depois passa a ter o quê? Um outro avental que te dá uma condição melhor. Era uma vestimenta mais leve, te dava o mesmo padrão de proteção e era inclusive mais barata. Tá? Então assim, você tem a possibilidade de utilizar coisas alternativas, né? Fazer o mesmo de outra maneira, né? Utilizando outros recursos e com isso aí, obviamente, tendo, né, a possibilidade de ter um resultado mais satisfatório. E aí vem aquele nosso inconformismo enquanto administradores. Nós não podemos nos conformar, isso sempre foi feito assim. Não. O sempre foi feito assim está errado. Nós temos que apresentar uma alternativa mais viável, de preferência economicamente mais interessante. Não é isso? Até para que a gente saia também da zona do conforto. Quando você apresenta uma solução destas, isso é inovação. Né? Pilha recarregável já tem aí há muito tempo. Né? A caneta, né, que você depois passa o apagador e tira, não apareceu ali, mas foi feito na mesma ocasião a codificação e a inclusão no cadastro de materiais de fornecimento de um apagador que trocava o refil. Então você não precisava mais ter o apagador descartável. Né? Você trocava simplesmente o refil, você recarregava a tinta da caneta. Né? Olha a economia disso daí ao longo do ano. Né? Olha a economia quando você projeta isso aí há 5 anos. E como é que você consegue chegar nesse número? Observa o teu histórico de consumo. Observa a quantidade de requisitantes. Observe a quantidade de itens que normalmente eles teriam em uso. E a partir daí você consegue montar uma proposta robusta. Né? Tem esse item, né, codificado dentro do teu cadastro de materiais. Tenha condições de mostrar ao requisitante as vantagens que ele terá com a migração de um produto que ele antes usava e que era descartável e jogava fora, quanto ele gastaria no ano, e fazendo essa pegada ecológica, né, o nosso planeta agradece, e quanto com essa pegada você está trazendo de economia real para a empresa. E aí sim você tem condições de mudar a realidade. Mais alguma? Diga.
Só um minuto que ele vai levar o microfone até para os colegas poderem ouvir. Na questão da situação da empresa que o senhor estava falando antes, só para saber qual a índole da empresa, se ela está com alguma dívida no mercado, se ela tem alguma coisa que seja contra ela. A gente como consumidor, ou até mesmo a gente como empresário, tem algum sistema, alguma coisa que a gente pode estar verificando isso? Bacana a tua pergunta. Quando você está adquirindo, você pode solicitar que a empresa te apresente, por exemplo, o balanço do ano anterior. Né, o que ela apresentou como balanço anual, e ali ela vai ter, né, as contas do ativo, do passivo e do exigível a longo prazo. Então você terá condições de verificar se o que ela tem para receber paga também o que ela tem para frente em termos de pagamento. Ou seja, qual é a liquidez dessa empresa? Será que essa empresa ela já não está enforcada, ela já não está muito endividada? Será que essa empresa ela terá condições ou melhores condições de honrar os seus compromissos? Uma outra forma que você tem também de verificar, solicitar certidões negativas, né? De dívida com a Receita Federal, de dívida com a Fazenda Estadual, dívidas com a Fazenda Municipal. Pede para ela o cadastro do CNPJ. Muitas dessas certidões você consegue tirar pela internet. Você consegue fazer a manutenção do teu cadastro de fornecedores de forma remota. Algumas você depende da figura do profissional ir até lá, algumas certidões são pagas. Dependendo da complexidade, exige que ela te apresente a certidão negativa do título de cartórios e protestos. Aqui no Rio de Janeiro são 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto ofício. Né? E aí, de posse dessa documentação, você vai ter a certeza do seguinte: olha, a empresa está em dia com o município, está em dia com o Estado, está em dia com a União. Ela não tem títulos protestados, né? Ela está bem com a saúde financeira. E, além disso, enquanto pessoa física, você hoje tem uma ferramenta que te ajuda a fazer uma boa investigação. Existem sites especializados na internet, como o Reclame Aqui, por exemplo, que você pode fazer uma consulta e verificar como está a satisfação dos usuários, né? Das pessoas que normalmente compram aqueles produtos, né? Que requisitam, demandam aqueles serviços. Opa, essa empresa aqui está com algum problema. Aqui tem 17 mil reclamações. Será que é uma empresa legal para você fazer serviço com ela? Será que é uma empresa que vale a pena você montar uma parceria, né? E no ruim de tudo, você pode fazer também uma diligência, né? Você pode pedir para visitar a empresa, para conhecer, pedir para conhecer cliente dessa empresa, e aí você vai lá e faz uma entrevista com a pessoa, liga para a pessoa: vem cá, você entrou em contato com a empresa, pedi que ela me indicasse, né? Clientes que já estão acostumados a fazer negócio com ela, me indicou você, vem cá, como é que é a tua relação com essa empresa? Né? Eles te atendem no prazo, eles cumprem aquilo que efetivamente eles se propõem, como é que é a situação deles de atraso, e quando tem algum problema, como é que eles procedem? Né? Chegou aqui uma entrega errada, em quanto tempo eles resolvem isso? Eles nunca erram, bacana, eles erram toda hora. Então assim, você tem várias formas de sondar o terreno, né? Sondar o terreno, e no próprio ato da aquisição você pode, né? Ou no edital de convocação, né, ou no instrumento equivalente, onde você vai buscar do mercado condições, né, de buscar os melhores preços, inclui ali, né, que ele apresente, que ele faça provas de regularidade com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Fazenda Municipal. E assim, não vai isentar do cara ter tudo isso e ser um picareta, mas pelo menos afasta aquelas empresas que estão, né, com problemas administrativos ali mais graves. Diga. Microfone. Minha dúvida é se a questão econômica, com esse negócio de crise, tem a ver com essa mudança de postura do comprador. Ou se não, se não foi isso, eu quero saber qual foi o fator principal dessa mudança. O fator principal foram vocês, consumidores. Porque assim, como é que eu consigo encantar, enquanto empresa, cada um de vocês? Eu consigo atingir esse objetivo quando todas as partes daquilo que eu produzo ou do serviço que eu presto forem com a qualidade que eu espero. E como é que você garante isso? Fazendo um bom processo de aquisição. Então, nos momentos de crise, isso se torna mais evidente, isso se torna mais robusto. Por quê?
você não pode errar tanto. Então você tem que buscar errar menos. Não é isso? Como é que você, por exemplo, vai aderir ao teu mix de produtos, ao teu portfólio de produtos, empresas que estejam atravessando, né, dificuldades financeiras, empresas que talvez não tenham condições de entregar aquilo que elas se comprometeram daqui a 15 dias, 30 dias, 45 dias. Empresas que estão atravessando agora, como a gente vê aí pelo noticiário, né, empresas atravessando dificuldades judiciais. Será que essa empresa, de repente, ela vai ter condições de te entregar aquilo que você precisa? Né? Será que você vai querer aderir à imagem do teu produto como fornecedor, uma empresa que hoje está com algumas restrições importantes? Então, assim, são questões que hoje você tem que repensar de forma, né, mais estratégica. Mas respondendo a sua pergunta, não. Na verdade, isso já é uma mudança de comportamento muito, né, assim, muito mais forte por conta da globalização e do aumento da competição. O que te faz diferente? O que faz cada um de vocês aqui ser diferente? O que faz o teu CPF ser diferente do CPF do colega? O que te dá, né, essa diferença? Qual é a tua vantagem competitiva? As empresas estão buscando isso. E essa é uma das formas que elas têm de fazer o quê? Garantir um suprimento tranquilo, né, reduzir a dor de cabeça e, obviamente, melhorar a qualidade do produto, né, o serviço que ela presta. Tá? Mais algum? Passar aqui, já vou te passar a palavra. Quando a empresa é de segmento monopólio, e está prestando um serviço que não condiz com que a empresa que eu estou, a satisfação dela, qual é a estratégia que eu devo ter? Aí depende. Vamos imaginar que o monopólio seja, por exemplo, né, na parte de fornecimento de energia elétrica. Você tem alguns canais internos na própria organização que você pode utilizar para, pelo menos, né, postar reclamações, e você tem agências reguladoras que, de alguma forma, te ajudariam a que você tenha um serviço adequado. Ainda assim eu não consigo. Né? Não tem alternativa, não tem um plano B. Vamos imaginar que seja fornecimento de energia elétrica. É vital para o teu negócio? É. Um no-break, um grupo gerador. Você vai criar uma contingência para você proteger o seu negócio, até que você tenha, né, uma regularidade no fornecimento. Mais ou menos parecido quando nós temos na nossa casa, né, fornecimento de água que não é constante. Se você tem um fornecimento de água que é constante, você pode se dar ao luxo de ter uma caixa d'água na cobertura da sua casa ou no ponto mais alto, pequena, para resolver ali questões de pico de demanda durante o dia. Por exemplo, a hora que todo mundo chega do trabalho e vai tomar banho. Naquele momento, se ficar com a água da rua, não dá vazão. Aí você tem uma caixa d'água para compensar, terminou aquele momento de pico, né, a água que vai caindo da rua vai enchendo. Você não tem o fornecimento constante. Né? A água vem 2, 3 vezes por semana quando comparece ao serviço. Você já tem que ter uma cisterna. Então, quando você não tem daqueles, né, fornecedores, né, até por conta do monopólio, nós temos ainda alguns monopólios importantes, você acaba criando o quê? Contingências. Né? Você acaba criando o quê? Mecanismos para te proteger. Em algum momento, esses mecanismos se tornam tão eficientes que você começa a reduzir a tua dependência dessas empresas. Um exemplo são hoje empresas que têm, em função da irregularidade no fornecimento, por exemplo, de energia, né, ou do custo elevado da obtenção desse insumo, que é super importante para as organizações, têm investido em painéis solares. Olha a quantidade de sol que bate no nosso país. Né? Então, durante o dia, eles têm uma redução brutal no consumo de energia. Né? Por quê? Porque estão utilizando painéis solares. Né? Então, né, a criatividade, né, começa também a percorrer esses caminhos. E são alternativas que os compradores podem ajudar a pavimentar, sim. São coisas que os compradores podem começar a prospectar. E as coisas aparecem assim. Num bate-papo, olha, eu não estou satisfeito com o fornecimento de energia. Quais são as alternativas? E aí vai a campo, apresenta lá uma cesta de possibilidades, verifica em quanto tempo aquilo ali se paga, qual é o payback, se tem disponibilidade no orçamento, se não tem, se pode botar na previsão do ano seguinte, faz um edital bacana, um contrato muito bem elaborado, bota para aquisição.
daqui a 6 meses, 1 ano, adequações, infraestrutura montada, solução aplicada. E aí começa só a contabilizar a economia que a empresa teve. Né? São soluções que a gente hoje vem buscando em grande medida. Na verdade, eu não queria nem falar sobre uma pergunta, por sinal. Você falou sobre o desenvolvimento de parceria com os fornecedores, okay, sobre novas ideias, sobre bacana, inovação. Mas não só sobre isso, acho que uma parceria com o fornecedor. Claro que não numa compra spot, num fornecimento a médio ou longo prazo, seria ideal a gente conhecer a cadeia de suprimento dos fornecedores, para a gente poder atuar sobre o que o fornecedor pode ganhar para que a gente tenha uma redução no preço, no custo global do pedido, para aumentar o nosso lucro. Até porque, em alguma medida, vamos imaginar que você está aqui no Rio e você tem uma entrega que você faz no seu depósito em São Paulo. Mas esse fornecedor, utilizando essa ideia de cadeia de suprimentos, um dos principais insumos que ele utiliza os fornecedores estão localizados em São Paulo. E ele, por exemplo, está aqui no Rio. O que você pode muito bem fazer? No seu deslocamento de ida, você monta uma estratégia logística de recolhimento, e aí você pode fazer, inclusive, aquela estratégia do Milk Run, combina o horário, né? Passa lá nos diversos, faz um catacata, passa nos diversos fornecedores desse teu fornecedor e vem com o caminhão cheio e entrega no teu fornecedor. O preço do produto que ele vai te passar vai ser menor. Então você tem condições, né, de otimizar o teu deslocamento, evitar que teu caminhão volte vazio e nessa volta, que ele já iria voltar, você ainda faz uma entrega ao teu fornecedor. Uma outra possibilidade, né, que algumas empresas vêm utilizando, elas criaram uma expertise tão grande nessa questão, né, de fazer esse desenvolvimento de novas ideias, né, de inovação, que elas começam a emprestar os seus compradores para os fornecedores e começam a fazer a seguinte parceria. Olha só, eu sei que a tua empresa é uma empresa de pequeno porte, é uma empresa que tem várias oportunidades de melhoria e eu vou deixar o meu comprador contigo 1 semana e ele vai apresentar várias propostas. Né? Dentro dessas propostas, a gente vai traçar um planejamento. Cada 10% que ele conseguir trazer de economia para a tua organização, eu quero que você reduza também para a minha. Ou seja, eu vou te dar uma melhoria, né? Eu vou te dar uma consultoria 0800, mas eu vou querer também beber desta fonte, até porque o teu fornecedor fornece para outros. Então a melhoria que você coloca para ele, ele vai aproveitar de outros. Só que a tua parte do pagamento vai vir o quê? Sob forma de desconto. Está aí uma outra forma que você pode, né, utilizar esse expertise. E, gente, para os compradores é a melhor coisa do mundo. Porque quem aqui já trabalhou na área de compras? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma... Não é triste você ficar ali todo dia só cotação, fornecedor, cotação, problema, atrasou, não veio, caiu, não veio, não forneceu. Quando você sai dessa situação e você começa a apresentar soluções alternativas, você começa a ver as pessoas usando o teu avental, você começa a ver as pessoas usando o jaleco e aquele acabamento que parece que foi feito por alfaiate, pô, isso não tem preço. Então é uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, e aí eu concordo contigo. Né? Tem como você entrar sim na cadeia de valor do fornecedor e também ajudá-lo. Porque é uma relação ganha-ganha. No final das contas, quando você ajuda o teu fornecedor, é assim, ó, você também está se ajudando. Né? Porque você está melhorando a qualidade dele, ele passa a ter um compromisso maior contigo. Não, a empresa do Júlio, poxa, campeã, eles vieram aqui. Cara, eles vieram aqui. Eles me ajudaram. Eles resolveram um problema. Porque você vem de fora, meu amigo, para dar palpite é a coisa mais fácil do mundo. Você chega e olha isso. O cara que está lá dentro, talvez ele tropece nos problemas, mas não perceba. E aí você vem de fora já com uma bagagem e consegue dar soluções. Tá? Então muitas empresas hoje buscam isso também. Mais alguma? Não? Então, pessoal, queria agradecer a vocês, né?
encarecidamente pela presença. Olha, para mim, né, que sou um administrador, desde 1996, foi quando eu fiz o meu registro aqui no CRA, ver a casa do administrador cheia, né, repleta de administradores, é um motivo de grande satisfação. Ver rostos conhecidos, né, rostos amigos, é algo assim que nos deixa, né, com o coração transbordando. Desejo a vocês um bom retorno para suas casas. Desejo que vocês possam aproveitar, né, um pouquinho disso que foi passado aqui, que vocês ajudem as empresas de vocês a mudarem esse ponto de vista. O comprador não é só tirador de pedidos, não. Esse comprador, ele pode ser muito mais. E o mais importante, ele quer ser muito mais. Tá bom? Obrigado a vocês pela presença.